Olá, minhas lobas, tudo bem com vocês? Voltando aqui para mais um vídeo. Dessa vez eu vou falar um pouco de como foi esse processo do reconhecimento da loba. Gente, nos meus 40 anos eu passei por 3 fases na minha vida. A primeira foi aos 20 anos, que eu tive a crise dos 20. Gente, foi uma coisa assim muito maluca. Eu tinha acabado praticamente de ser mãe, meu filho mais velho tinha 2 anos, e tipo, pra mim aquele processo foi um negócio meio maluco, porque eu tava sem trabalhar, e nessa época eu tava casada com o pai dele, e tinha aquele processo do homem, não tem necessidade de você trabalhar, você pode ficar em casa, e tipo, pra mim eu não queria isso. Eu sempre fui uma mulher independente, que gostei de ter o meu trabalho, o meu dinheiro, né? Não é à toa que meu primeiro estágio começou aos 14 anos de idade. E pra mim, assim, aquele processo foi uma coisa muito maluca. Eu tive que passar em psicólogo, psiquiatra. Comecei a tomar antidepressivo, tal, e pra mim aquilo foi um boom do caramba, né? Porque eu falei, meu Deus, passar por todo esse processo sem dormir, tendo crise toda hora. Aí tá bom. Eu peguei, saí, falei, não, eu vou atrás de um trabalho e vou voltar a trabalhar. Nessa época tinha a força sindical ainda, que era o local onde a gente sempre ia pra procurar trabalho, né? Aí eu peguei e fui. Consegui um trabalho de call center, né? Eu fiquei 1 ano e 8 meses lá, e isso foi o pontapé para as outras áreas e outros trabalhos que eu tive. Aí, quando chegou nos meus 29 para os meus 30, tive uma nova crise. Só que dessa vez não foi por conta de não estar trabalhando. Eu estava trabalhando. Mas a crise foi por quê? Eu falei, meu Deus, 29 para 30 anos, a sociedade tem aquele negócio de colocar na nossa cabeça, nossa, você tem que dar aos 30 anos, você tem que estar casada, tem que ter seu carro, tem que ter sua casa, uma profissão estável. E eu olhei tudo aquilo e falei, gente, eu não tô com tudo isso. E agora, o que eu faço da minha vida? Eu sou um nada. Aí entrou a fase também que eu comecei a tomar antidepressivo, falaram na consulta com o psicólogo, falaram que eu estava com um TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado, a famosa doença do século agora, né? Porque todo mundo tá passando por essa bendita dessa doença, por conta desse rebuliço total que estamos passando no mundo todo. E foi uma fase de processo que eu fiquei praticamente 2 anos e meio em tratamento até me reencontrar. Aí foi quando eu comecei a fazer os cursos relacionados à beleza. Comecei a fazer curso de trança, de cabelo, e foi quando eu comecei a trabalhar como autônoma. Eu saí do trabalho anterior que eu tava e comecei a trabalhar como autônoma. Tipo, foi aquele boom também, aquele processo de transição, você se adaptar com a área, você ir atrás de cliente, teve todo aquele processo também. Aí tá bom. Passaram-se os anos, aos 40 veio a outra crise. Às vésperas do meu aniversário. Veio o inferno astral, veio aquele boom, veio aquele processo que eu falei, meu Deus. Tipo, essa profissão também não tá me agregando. Eu tenho uma missão com ela e não tô cumprindo. E eu falei, meu Deus. Aí foi quando eu comecei a fazer o autoconhecimento. Eu comecei a fazer estudos sobre autoconhecimento, comecei a fazer meu mapa astral. Consagrei a ayahuasca, que eu posso fazer também um vídeo pra vocês explicando como é que foi essa fase do ayahuasca. Também posso fazer outro vídeo pra vocês falando como que é você pegar seu mapa astral e descobrir você ali, todos os seus pontos, que você fala, meu Deus, é sério que eu tenho tudo isso? Tudo isso foi feito no dia do dia do meu nascimento? É bem estranho, né? Mas faz parte. E, foi um processo maluco, porque na consagração eu tive várias visões, várias coisas, e comecei a pensar muito no sagrado feminino, a cuidar de mim por conta das dores que eu passei de relacionamento,
tanto familiar como relacionamento homem-mulher ou de trabalho. Foi um processo também meio tenso, que na verdade, pra você se descobrir, você se achar, vou falar pra vocês, gente, não é fácil não. E cada ponto que eu fui achando desse processo, que eu fui lendo, que eu fui estudando, eu cheguei a fazer uns 2 ou 3 encontros também de autoconhecimento, que foi pelo Instituto Henrique... Meu Deus, Henrique Antunes, eu acho. Eu esqueci o nome do local, mas foi isso, que tipo, foi o despertar e o humano holístico. Tipo, tudo isso pra poder reconhecer o meu eu, saber os meus limites, saber o porquê que eu tava passando por aquele processo e por que se vocês perceberem, eu tive a crise a cada 10 anos. Eu tive uma crise com 20, uma crise com 30 e uma crise com 40. Tipo, aquela crise de existência, aquele processo de você, não, eu preciso de subir mais um degrau. E eu penso praticamente assim, que foi subidas de degraus. Porque... de degraus, na verdade, né? Porque cada uma me fez conhecer uma Márcia diferente, um conhecimento de coisas internas das quais eu ficava, meu Deus, é sério que isso tudo é sobre mim? Sou eu? E sim, foi, assim, muito libertador, pra falar a verdade, sabe? Porque às vezes quando você olha pra dentro de si que você fala, meu Deus, eu sou uma incógnita, porque uma hora eu quero ser isso, outra hora eu quero ser aquilo, outra hora aquilo não me faz mais sentido nenhum, outra hora eu tô perdida, falando, meu Deus, o que tá acontecendo? Então, foi tipo, na verdade, maluco, pra falar a verdade, né? Porque você acaba olhando e você fala, gente, será que eu não sei o que eu quero da vida? Mas não. Na verdade, quando você tem esse boom, esses estralos, esse querer mudança, é porque você não quer mais estar naquele ponto que você tá naquele momento. Entende? Você já viveu aquilo, já teve todas as experiências, já teve um aprendizado com aquilo ali, então você quer ter um outro aprendizado e uma outra vivência. Isso não quer dizer que você é fraco, que você não sabe o que você quer, como muitas pessoas têm o costume de falar. E não é à toa que, tipo, depois de tudo isso, eu sou muito a favor de você passar, assim, pela terapia. Terapia não é coisa de maluco. Terapia é o autoconhecimento, sim. Você estudar você, porque, gente, querendo ou não, a gente, desde quando a gente nasceu, a gente ouve crenças. A gente ouve nosso pai, nossa mãe, pessoas próximas, parente, todo mundo falando pra você que você tem que ter tanto determinado tempo, você tem que estar assim, com tal idade, você tem que saber de você, você tem que saber um monte de coisa. Sim, você tem que saber de você. Você tem que se amar, tem que se cuidar, tem que saber o que você quer. Você pode querer mudanças? Pode. Você pode estar numa carreira que você depois vai olhar, não quero mais isso. Você pode também. E a gente começou, acho que, pensar muito nisso depois da pandemia. A época que, tipo, você ficou trancada, sem conseguir fazer nada, muitas vezes até sem conseguir trabalhar, sem saber como que ia conseguir uma renda para se sustentar ali naquele momento. Muitas vezes você se viu sozinha, ou vendo pessoas morrendo, ou até mesmo com medo de morrer também, porque nós sabemos que a morte faz parte da vida, mas a gente nunca aceita, a gente nunca tá preparado para vivê-la. Então, eu posso falar para vocês que essa foi a minha experiência e foi uma coisa bem maluca. Mas assim, eu posso falar para vocês que foi algo assim que eu nunca pensei que eu fosse passar, que eu fosse sentir. E tá aqui conversando com vocês sobre isso,
explicando esse processo, o que eu vivi, o que passou na minha cabeça, as mudanças que eu fiz, o porquê das mudanças e as mudanças que eu quero fazer, porque eu tenho muita coisa em mente que eu quero fazer. Eu tô estudando de pouquinho em pouquinho pra conseguir passar isso pra frente. E o fato de querer abrir esse canal pra conversar com vocês sobre isso também foi algo que infiltrou na minha mente. Porque as pessoas às vezes se sentem sozinhas, tipo, meu Deus, será que é só eu que tô passando por isso? Será que ninguém nunca passou? Será que é uma coisa só eu? Tô ficando maluca? Não tá ficando maluca. Porque na verdade, acho que a gente, por ser ser humano, a gente vai ter sempre essas fases. Eu não sei se com 50 anos eu vou ter uma nova crise de novo, de tipo, tô com 50 anos, eu não quero mais nada disso. Pode ser também. Porque eu era uma pessoa que eu tinha aquele pensamento que todo mundo tinha. Eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero ter um trabalho estável no qual eu possa ir pro trabalho e ter meu dinheiro ali para sustentar os meus luxos. E com o tempo, por conta do ser autônomo, eu tive que estudar muita coisa. Eu tive que estudar finanças, eu tive que estudar empreendedorismo, eu tive que estudar gastos, dinheiro que entra, dinheiro que sai, tive que estudar tudo. Que vocês quiserem também, eu posso fazer vídeos para vocês ensinando passos de coisas que eu aprendi, que também me agregaram muito, me fizeram mudar e me fizeram essa marcha de hoje. E nessa eu comecei a pensar que, gente, a gente quer tudo isso, a gente quer viver uma vida boa, porque a gente também ouviu desde pequena que se você nasceu pobre, você tem que ficar pobre. A gente ouve muito isso, que a gente não pode querer muito. A gente pode sim querer muito. A gente pode sim querer ter um trabalho, querer ter uma renda, querer ter uma vida digna, querer viver num lugar melhor, querer se mudar para outro lugar mais tranquilo, viver no meio do mato, na praia. A gente pode sim. E com isso a gente pode estudar, conseguir uma forma de renda onde você possa ter esse tipo de prazer. Você pode virar também uma nômade. Eu já pensei até de ser nômade, gente. De ter um trabalho onde eu possa trabalhar em casa e poder viver onde eu quiser. Tipo, eu quero viver aqui em São Paulo até o ano que vem. No próximo ano eu não quero mais estar aqui, eu quero ir pro Nordeste. E viver em cada cidade do Nordeste. Eu vou ter meu dinheiro ali, vou conseguir me bancar e vou conseguir viver e saber outras linguagens, outras convivências, outro costume. A gente tem o direito também disso. Como tem pessoas que não querem também, pessoas que querem mais estabilidade. Tem as pessoas que querem pensar, que querem ter uma casa, querem ter seu carro, seu trabalho fixo ali, pra você ir todo dia. Cada um tem o direito de querer o que quiser da vida. E você não tá errada. Não tá errada nem errado. É um querer seu, é um livre-arbítrio seu. Você querer. Todo mundo tem quereres. Então, eu fiz esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês mais um pouquinho de como que essa loba foi construída. E assim, eu posso falar que é maluco? É. Eu posso falar que é maluco, sim. Mas é libertador, gente. É muito libertador você começar a se conhecer, a estudar você, a saber dizer não, a querer saber o que você quer de fato. De querer mudar o que não tá bom, ou de querer renovar o que você já tem, de querer mais, querer muita coisa, não querer nada também. Tudo mais de você. E a gente tem que parar de pensar no que o outro vai pensar. Eu acho que a única pessoa que tem que saber e tem que
como se diz, falar se tá certo, se tá errado, se não tá. É você, entendeu? E eu comecei a fazer esses vídeos agora aqui no YouTube pra poder postar pra vocês. Não tem muita edição, são os vídeos simples mesmo, é um bate-papo aqui, é um desabafo, pra falar a verdade também, né? Tô passando pra vocês o que eu passei, que alguém pode estar passando também, e dando dicas de como você pode mudar essa visão. Porque você querer mudanças, você não querer ser quem você é hoje, ou querer ser alguém melhor amanhã, isso não é pecado. Pecado é você não sair do lugar e continuar fazendo a mesma coisa que não tava fazendo bem pra você. Entendeu? Eu, por ser uma aquariana, eu sempre gosto de mudança, eu gosto de viver coisas diferentes, eu gosto de me sentir viva, sabe? Enjoei daquela coisa, vamos fazer outra diferente. E é sempre renovando e vivendo. Quem não vive não tem história, gente. Essa que é a real. Quem não vive não tem história. Se você não passa por um problema, resolve ele, você nunca vai saber. Não ter algo pra falar pra alguém. Então você não pode se limitar ou pensar errado por estar vivendo aquilo. Entendeu? E é isso. Esse vídeo é um pouquinho mais curto também, né? Acho que é um pouquinho maior que o passado, mas são mais um trechinho dessa loba, dessa loba que surgiu nesses 40 anos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu joinha pra mim, se inscreve no canal que vai ter mais vídeos das minhas vivências. Pode colocar nos comentários também sobre o que vocês querem saber sobre a experiência do Ayahuasca, sobre a experiência do empreendedorismo, sobre a experiência de mudar de profissão, sobre a experiência de cuidar da TAG, sobre a experiência do autoconhecimento. Vocês podem dar dica de vídeo que a gente vai começar a fazer aqui e eu vou passar pra vocês tudo que tá aqui, ó, dentro dessa cabeça, porque conhecimento a gente tem que passar pra frente, tá bom? Então, muito obrigada pela a presença de vocês aqui no vídeo e até o próximo. E não esquece, me segue e dá um joinha aí pra mim. Até mais!